E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Hoje vocês irão acompanhar a minha finalização após cortar o meu cabelo. Não foi muito em relação ao comprimento, mas foi o suficiente em relação a 2 pontos. Primeiro, sobre aquela ponta que forma aqui atrás, que muitas de nós temos por causa de uma textura que é diferente, é normal, acontece. E segundo, porque me facilitou tanto em relação a isso aqui, gente. Olha, tá tão fácil passar os dedos que assim, tivesse feito essa limpa antes. Que limpa maravilhosa, o cabelo tá gostoso demais, tá fácil de mexer. Então, vamos lá. Eu vou aplicar hoje esse creme aqui, que é a versão cachos da Apse. Uma dúvida em relação ao meu vídeo de resenha da linha Apse Nutri Waves. Cássia, o nome é Apse com SE. Gente, mudou o nome da Apse em relação à escrita, ok? Então, é a mesma marca, só mudou a forma de escrever. Eu vou passar um pouquinho dele no cabelo todo para dividir. E eu queria muito usar novamente esse creme, porque quando eu fiz a resenha para vocês, nossa, cheiro bom, eu usei apenas as amostrinhas. Eu não usei o creme grandão, porque na época o que eu tinha eram apenas as amostrinhas. Então eu queria usar novamente, eu comprei esse daqui e tomara que eu tenha um efeito tão bom quanto eu tive quando eu usei as amostrinhas. Gente, tá tão fácil isso aqui, vocês não têm ideia o quanto tá gostoso. Eu vou tentar não cortar esse vídeo. Eu quero que vocês percebam o quanto que ficou rápido finalizar. Mas se ficar muito grande, ou então até mesmo repetitivo demais algumas partes, eu vou e corto. Até então, eu pretendo não cortar nada. Por enquanto, estou vendo aqui, tem 2 minutinhos de vídeo. Então, eu vou apenas fazer uma divisão rápida aqui, como eu costumo fazer. E, basicamente, gente, em termos de mudança aqui, não, só porque vocês querem ver essa parte assim, se ficou mais fácil. E, de fato, vocês vão ver o quanto que ficou mais fácil. Então, deixa eu só acabar aqui a divisão. Porque, para mim, se eu fizer assim, é muito melhor. Eu sempre também busco alinhar os fios, porque quando eles ficam juntinhos, também segura mais a água no fio. Eu vou contar aqui algumas coisinhas para vocês, enquanto eu estiver finalizando meu cabelo. Bom, então, aqui acabou. Eu vou agora molhar um pouquinho ele, porque eu sempre prefiro ele um pouquinho mais molhado. Algumas dúvidas em relação ao dia do corte, gente. Sobre o porquê que eu fui cortando no salão e porquê de tanto tempo que eu não ia a um salão. Para quem é um seguidor um pouco mais antigo, conhece a história. Quem não é, eu vou contar. Em 2015, eu fui a um salão aqui em Belo Horizonte e era uma pessoa que eu já conhecia o salão, já cortei com ela várias vezes naquela época. Então, assim, não era uma pessoa desconhecida. Aí, vou aplicar isso aqui. O meu cabelo naquela época estava mais ou menos do tamanho que estava antes de eu cortar, ok? Estava mais ou menos aquele mesmo tamanho. E tanto naquela época quanto agora, qual que era a minha intenção? Retirar a ponta. Então, estava pontudo, muito mais do que agora. Eu vou até ver se eu consigo achar uma foto, vou colocar aqui para vocês verem como que estava o cabelo e o quanto que ela cortou, tipo assim, foi muito além do que eu pedi. Então, a minha fala foi a mesma. Eu quero retirar a ponta e alguma coisinha, mas assim, eu indiquei para o tamanho que eu queria cortar, certo? Beleza, até então, para mim, eu achei que ela havia entendido. Achei. Aí, quando ela começou a cortar, a gente tava conversando de boa e tal. Nisso, passou uns minutinhos, quando eu olhei para o chão e eu vi um cabelo mais ou menos assim, ó, desse tamanho aqui, eu falei, gente, pera. Pera. Aí, imagina aquele episódio do Chaves, que o Chaves vai e corta o cabelo da Chiquinha, e ela vai e passa a mão e tipo assim, vup, procura, cadê o restante? Fui eu, nesse momento, lá no salão. Aí aqui, ó, olha como que ficou o cabelo naquela época. Ficou mega curtinho. E quando eu vi isso aí,
eu senti ao toque, eu falei, aqui, você cortou muito além do que eu pedi. Isso era parte do comprimento. Aí ela ficou assim, sem entender muito bem no começo, né? Ela falou assim, então vou parar. Eu falei assim, não, agora você começou a cortar, já foi. E assim, na hora eu fiquei transtornada, gente. Eu comecei a chorar. Meu olho, assim, ficou lacrimejando. E eu fiquei assim, sem saber. E o tempo todinho lá. Né? E ela cortando meu cabelo e eu lá, enxugando aqui, né? Quando acabou o corte, ela não queria cobrar de mim. E eu fui embora sem pagar. Ela, não, eu cortei errado e tal, não sei o quê. Eu falei, não, você não cortou o tanto que eu pedi, mas não é por isso que eu saí daqui te pagar, né? E ela não quis aceitar. Acabou que eu fui embora sem pagar o corte, porém depois eu voltei lá com o dinheiro e paguei. Eu falei assim, olha, não acho justo, por mais que você tenha cortado mais do que eu pedi, eu não acho justo, você fez o trabalho, se você corta bem, certo? Só não fez o que eu pedi, mas ok. Então assim, ela pegou e aceitou o dinheiro. Eu fiquei mal, fiquei muito mal. E eu gravei um vídeo na época, em 2015, sobre isso. Eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo para vocês. E nessa época, eu não tinha, assim, o canal firme como eu tenho atualmente. E eu até achei que eu conseguiria, no caso, seguir com o canal nessa época. Eu conseguiria gravar vídeos, mostrar como estava a minha rotina do cabelo crescendo e tal, mas, gente, eu não consegui. Eu comecei a ficar, assim, tão angustiada na época que nem, assim, me olhar no espelho direito, eu me olhava. Para alguns pode parecer frescura, porque, Cássia, é um cabelo, o cabelo cresce e tal. Eu sei disso. Porém, eu não estava pronta para poder fazer um corte como ficou. Vocês viram aí a diferença de como o cabelo estava para como ele ficou. Ficou muito curto, muito. Ela cortou muito além do que eu pedi, sabe? E assim, o meu cabelo cresceu por anos para chegar naquele tamanho. Vocês sabem disso, vocês entendem. Porque uma coisa é o cabelo molhado, outra coisa é o cabelo seco. Então, até aparecer o tamanho do nosso cabelo, é um custo. Depois que ele passa do ombro, é que ele realmente ganha peso. Isso também depende do tipo de cabelo, né? O meu cabelo, ele ganha peso e ele vai. Quem tem um cabelo com a curvatura mais fechada, o cabelo não aparece tamanho. Então, o meu problema sobre isso naquela época foi assim, questão de anos jogados fora, em poucos minutos, sabe? Eu fiquei muito mal. Também tinha uma questão pessoal minha. Eu não vou aqui mentir, ser hipócrita e tal, não. Na época também eu estava passando por uma outra questão pessoal, então acabou que isso, vamos dizer assim, me deixou mais assim, sabe, chateada. Então juntou uma coisa com a outra, certo? Aí, dentro de um ano ele cresceu bem. Eu fiz na época algumas técnicas, como por exemplo, aquele shampoo que o povo usava muito, que colocava café dentro do shampoo. Eu usei e em mim, de fato, eu senti que deu efeito. O único problema do shampoo assim, é que esse shampoo ele limpa demais, é difícil tirar os grãozinhos do cabelo, né? Dá trabalho. Mas assim, na época, em mim, deu certo, era o que tinha no momento, né? Então eu fui tentando e tal. Aí quando foi em 2016, mais ou menos um ano depois do corte, foi quando eu voltei pro YouTube. Aí eu voltei, gravando na época 2 vídeos por semana. E desde lá, então, eu nunca mais parei de gravar vídeo, né? Eu aprendi bastante em relação a muitas coisas com vocês, com as dúvidas de vocês, certo? E após esse corte que teve, eu fiquei assim muito chateada e por isso que eu não voltei mais. Mas não foi apenas por isso, né? É porque é o seguinte, a gente já passou por muitas situações em salão que a gente ia e ficava assim incomodada. E vamos dizer o seguinte, fazia tempo naquela época que eu não ia ao salão e que eu saía de lá como eu saía em outras vezes, que de repente eu ia fazer um relaxamento, ou sei lá, e o cabelo nunca ficava da forma que eu queria. Sempre assim, eu criava uma expectativa,
E a expectativa não era alcançada. Eu falei, sabe, Dilma, eu sei cuidar do meu cabelo, eu mesmo vou cortar, eu vou hidratar, eu vou pintar, eu vou arrumar um jeito. Comecei a fazer as minhas coisas em casa. E deu muito certo, né? O meu cabelo é muito bem cuidado. A Deia foi aqui que cortou meu cabelo agora, ela elogiou bastante o meu cabelo, falou em relação ao crescimento, em relação à cor. Ela falou, não, tá muito legal, tá muito bem feita, o cabelo cresceu bastante em um pouco mais de um ano. E tá muito bonita essa cor. Inclusive, até a dona lá, que é a Nathalie, ela falou assim, ó, decora a cor do cabelo dela que eu quero depois que você faça em mim. Aí, enfim, esses anos que a gente vai não, né? Que a gente frequentou, né, antigamente, o salão e saiu de lá assim, pensando que iria ter uma resposta e não tivemos, sabe? É chato, é frustrante isso. Você vai, gasta uma grana e de repente sai de lá, sabe? É triste, é chato. Bom, já foi essa parte todinha aqui. Eu não expliquei nada porque a gente não mudou nada. Só quero que vocês vejam de fato o quanto é mais fácil. Ó, chegando agora em 12 minutos de vídeo. Até então, eu não editei, né? Pode ser que seja menos aí pra vocês, porque eu posso ter cortado alguma respiração minha e tal, enfim. Mas até então, tá bem rápido. E eu não tô correndo, não. Eu tô fazendo aqui o tempo realmente que eu gastei as minhas últimas vezes que eu finalizei aqui em casa com ele já cortado. Realmente tá muito mais fácil. Um ponto que eu achei muito... Opa, pera aí, calma. Vai pra lá pra trás. Gente, isso aqui, ó. Esse deslizar. Pra muitos aí, pode não parecer que tá um tamanho curto. Aqui, ele molhado. Mas vocês que já viram vídeos aí do cabelo seco, ele tá encolhendo bastante. Geralmente, essa primeira parte aí, essas 2 primeiras semanas, o cabelo costuma encolher um pouquinho mais do que o normal. Parece que até ele chegar assim no ponto, realmente, ele demora um pouquinho mais. Aqui eu vou fazer com a escova. Por mais que essa aqui não é escova para poder fazer fitagem, ela é boa nesse aspecto aqui. Aqui, esse é o seguinte, ó. Aqui vai com a escova. Aí essa parte aqui, vocês sabem que é dedo liso. Eu vou só dividir aqui. Deixa eu ver, isso, aqui. Deixa eu pentear aqui para trás. Aqui eu dividi mais umas 2 ou 3, só 2, tá bom. 2 cachinhos. E aqui, que é a parte mais complicadinha, a gente faz com um pouquinho mais de calma. Alguém comentou no vídeo do corte sobre a minha cara. Cássia, você tá tão apreensiva, você tá tão assim. Gente, é porque, como eu falei, quem passou por uma situação assim, você não relaxa. Até você sentir confiança é complicado. E eu falei com a Deia sobre essa minha frustração, sobre tudo. Eu contei a ela como foi na época. Então, assim, ela até ficou bem tranquila em relação à parte do corte. Eu até acho que poderia ter cortado um pouquinho mais, mas ela respeitou muito bem o que a gente conversou. No final, até ela foi lá e fez mais um pouquinho de camadas, porque eu achei de fato que faltou na parte lateral e depois que ela cortou mais um pouquinho, ficou bem melhor. Quando começou, eu fiquei muito apreensiva. Fiquei bastante, porque eu fiquei assim, pensando, meu Deus do céu, como é que será que vai ficar esse corte? Será que vai cortar muito? Sabe? Aí, na finalização, de fato, eu também fiquei um pouco agoniada, por mais que ela tenha feito uma ótima finalização. Só que ela fez as fitinhas muito fininhas. Aqui na frente, quando ela começou a fazer, eu falei, oh, meu Deus do céu, ela tá fazendo muito fininho e ela tá vindo aqui fazendo com a escova, não vai rolar, vai ficar um fuá essa parte da frente. Eu já fiquei imaginando, no dia que eu gravei o vídeo com a finalização da Marina, que eu pintei pra frente, ficou um fuazinho. Vocês lembram desse vídeo? Fiquei me imaginando, falei, gente, vai ficar o ó, né? Acabou que no final ela também veio com um pouquinho mais de gelatina e aplicou e acabou que segurou, certo? Quando eu cheguei em casa depois, vocês viram, quem tá no Instagram, né, que eu molhei o cabelo, retirei tudo e refiz a finalização. Por que eu refiz, gente? Porque eu ia a um casamento no dia seguinte
E se eu ficasse com o cabelo daquela forma, no dia seguinte eu teria que lavar, porque ele iria ficar muito volumoso. E não tem jeito. A gente está acostumada à forma de finalizar e você quer ver o cabelo daquela forma. Então, eu acabei, de fato, fazendo a minha finalização e fiquei muito mais, assim, tranquila em relação a como estava após eu fazer do jeito que eu estou acostumada, né? Ela até perguntou pra mim como é que eu fazia e tal. Eu falei assim, ó, eu faço com os dedos, né? Ela, mechas finas, mechas grossas. Eu falei assim, ó, médias. Nem muito fina, nem muito grossa. Mas eu acho que ela tá acostumada a fazer fina, então ela começou fazendo média. Aí, aqui no final, ela foi dividindo assim, parecia quase que uma linha de tão fininha que estava as mechinhas que ela tava pegando para poder fazer a fitagem. Quem assistiu o vídeo viu que aqui ficou bem fininho, né? Mas eu acho que essa forma justamente envolve o quê? Dar volume, para eu poder de fato ver o movimento do cabelo, ver como ficou o corte, né? Então eu entendo nesse aspecto, ok? Deixa eu só acabar aqui, ó. Não sei se eu vou cortar, tá dando 17 minutos, é muito tempo, né? Mas é porque eu tô conversando. Se eu estivesse aqui sem conversar, gente, estaria muito mais fácil, sem estar com preocupação de olhar para aqui, pro vídeo, enfim, certo? Então agora é o seguinte, ó. O cabelo vai secar naturalmente e vocês vão ver agora como é que ele ficou. Secou e bem rápido. Hoje deu um solzinho aqui em Belo Horizonte, então quando eu fui almoçar, eu sentei aqui próximo ao sol e bateu bastante aqui, então secou bem rapidinho. Ele fica bem durinho com esse creme, como vocês podem ver aqui. Deixa eu virar aqui de lado. Tem pessoas que gostam do cabelo assim, eu particularmente não. Então o que eu vou fazer agora? Vou pegar aqui a minha touca de cetim pelo lado brilhoso, ok? E vou apertar. Geralmente eu não aperto o cabelo no dia que seca, porém hoje é sexta-feira, eu vou sair de casa e também eu quero que vocês vejam o resultado. Então, tenho que apertar aqui para mostrar para vocês como é que ficou a finalização após o corte. Agora eu vou aqui com as mãos para poder soltar um pouquinho mais. Não fica tão durão assim não, mas é porque tem hora que as mãos são melhores. Aí agora eu acho que tem um pedacinho que tá um pouquinho úmido aqui do lado esquerdo. Vamos ver aqui. Gente, olha que gracinha esse corte. Nossa, eu tô apaixonada por ele assim, tá? Lindo. Eu já tinha imaginado na minha cabeça esse formato aqui. Acabou que tá caindo ao meio. Eu tô me acostumando muito a usar o cabelo assim. Eu tenho que já jogar ele de lado para poder ficar, né? Mas tô gostando bastante dele assim ao meio. Então, olha só aqui. O sutiã, né? A gente tem amizade que é suficiente, não tem? Então tá bom. Ó, de lado, como que ele está. E de costas. Se tiver algo aí um pouquinho estranho, é porque é aquele esquema, né? Eu acabei de apertar, então tá chegando no lugar ainda, gente. É esse então o vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado. Tá lindo o cabelo, bem cheiroso. Gente, olha que gracinha. Vamos olhar aqui a parte porosa, não mostrei, né? Ó. Cara, tá... Ai, gente, é isso, é isso. Vou deixar aqui embaixo o link da resenha desse creme da Ápice. E até o próximo vídeo. Beijão com Deus.